Sabe qual a primeira imagem que vem à cabeça quando a gente fala em escorpião? Perigo, uma picada mortal. Mas e se essa imagem estiver, digamos, incompleta? E se uma das criaturas mais temidas do planeta também guardasse o segredo para curar algumas das nossas piores doenças? Nesta análise, a gente vai mergulhar exatamente nesse paradoxo. Para a gente começar a entender essa história, a gente precisa olhar para os dois lados extremos desse bicho que existem ao mesmo tempo no mesmo animal. E olha que interessante essa imagem, ela resume tudo. De um lado, o assassino com suas neurotoxinas, a picada que pode matar. E do outro, a cura, porque são esses mesmos compostos que viram a base para antibióticos, para antídotos que salvam vidas. É tipo a dualidade da natureza na sua forma mais pura e dramática. Então vamos mergulhar mais fundo nessa promessa que está escondida no veneno. O que é que os cientistas estão achando de tão especial assim no ferrão do escorpião? Olha esse número aí na tela: 39 milhões de dólares. Sabe o que é isso? É o custo estimado para produzir um único galão de veneno de escorpião. Um galão com menos de 4 litros. E isso faz dele uma das substâncias mais caras do planeta, sem dúvida nenhuma. E isso não é exagero. Tem uma citação do Richard Zerry, lá da Universidade de Stanford, que diz exatamente isso. Em volume, o veneno de escorpião é um dos materiais mais preciosos do mundo. E o valor não é só porque é difícil de conseguir, é pelo potencial científico absurdo que ele tem. Pesquisadores de Stanford, junto com uma equipe do México, descobriram uns compostos super importantes no veneno de um escorpião chamado Diplocentrus melisse. O nome desses compostos é benzoquinonas. São umas moléculas que já se sabia que tinham propriedades contra micróbios. Mas aí, bem na hora que a gente começa a ver o escorpião como herói, surge um problema. Uma complicação que vem de uma pergunta que parece boba, mas que muda tudo. A pergunta é essa: a gente tem mesmo certeza de que escorpião a gente está olhando? Pega só o exemplo do escorpião conhecido como Deathstalker, do gênero Leiurus. Durante décadas, todo mundo achava que era uma espécie só. Mas com a tecnologia de hoje, os cientistas descobriram que o que eles pensavam ser uma coisa só, na verdade foi reclassificado em mais de 10 espécies diferentes. Essa linha do tempo mostra bem essa virada de chave no nosso entendimento. E por que isso importa tanto? Porque aqui está o pulo do gato. Espécies diferentes, mesmo que sejam super parecidas, podem ter venenos com uma química completamente diferente. Então, identificar o bicho é crucial. Se um remédio ou um antídoto for feito com o veneno da espécie errada, ele pode simplesmente não funcionar e todo o trabalho vai por água abaixo. E essa busca por precisão toda nos leva direto para o impacto mais imediato na vida das pessoas: o custo para sobreviver a uma picada. E é aqui que a história fica, sinceramente, meio absurda. Dá uma olhada nesse gráfico. Ele compara o preço de uma dose do antídoto Anascorp. No México custa uns 100 dólares. Agora olha para os Estados Unidos. O mesmo remédio pode chegar a 12 mil dólares. A diferença é surreal. E não para por aí não. Geralmente um tratamento completo precisa de 3 a 5 doses. Faz a conta. O custo total nos Estados Unidos pode passar fácil dos 50 mil dólares. Nos Estados Unidos, tem os custos altíssimos dos testes clínicos que a agência reguladora FDA exige. Tem também os custos de colocar no mercado um remédio para doenças raras, que não tem um mercado tão grande. E claro, tem as margens de lucro dos hospitais, que acabam usando isso para cobrir outros gastos, como de pacientes que não podem pagar. A doutora Leslie Boyer, que foi a investigadora principal do estudo desse antídoto Anascorp, ela resume bem o problema. Ela diz que esse preço todo virou um problema de saúde pública, porque os hospitais em áreas rurais, que são os que mais precisam, acabam não conseguindo ter o antídoto em estoque. Então, no fim das contas, onde a gente chega com tudo isso? Fica claro que o escorpião é um presente da natureza, mas um presente bem complicado, cheio de paradoxos e sem nenhuma resposta fácil. Vamos só recapitular as ideias principais. Primeiro, o veneno que mata é o mesmo que guarda o segredo da cura. Segundo, o que a gente achava que era uma espécie só, na verdade, é uma família inteira de espécies, o que bagunça toda a pesquisa. E terceiro, um remédio que salva vidas pode ser super acessível ou custar uma fortuna, dependendo só de onde a pessoa está no mapa. A natureza nos dá os ingredientes, as moléculas, as ferramentas para nossa sobrevivência. Mas, no final do dia,
Quem é que decide quanto tudo isso vale?